Paulinha. Mas eu estava até falando com as meninas, dando parabéns, né, para vocês, porque vocês são bem persistentes, né? E a gente está quase terminando, né, o Antigo Testamento. E realmente a gente vê a perseverança suas nisso, né? Que o Senhor possa abençoar mesmo, né? Eu acredito que se Deus permitir, eu acho que até o final de março, início de abril, a gente termina o Antigo Testamento, se Deus quiser. Então, embora a gente tenha tido uma visão bem panorâmica, bem por cima mesmo, mas deu para a gente ter uma noção Ótimo, do Antigo Testamento, né? E aí, até estava conversando com as meninas e com a Joyce, eu não sei se vocês querem continuar para o Novo Testamento, e aí a gente vai falando. Até elas sugeriram, a Joyce estava sugerindo a gente fazer tipo um fórum de perguntas, né? Aí talvez a gente vai ver como é que vai fazer isso, que depois que a gente terminar o Antigo Testamento, às vezes tem perguntas para serem feitas, né? Dúvidas que ficaram, a gente podia gastar talvez um dia para poder responder essas dúvidas, né? Talvez a gente não vai conseguir responder mesmo, a gente pode pedir ajuda a outros irmãos, né, que possam nos ajudar. E aí a gente pode organizar isso, se as irmãs acharem que é legal a gente fazer isso, a gente pode fazer isso também, tá? Então, hoje nós vamos estudar Oséias, Joel e Amós, três profetas menores, né? E é importante, a gente fala profetas menores, não porque eles são menos importantes, mas porque os livros deles são menor e também porque a abrangência deles é menor também, né? Normalmente é Israel e Judá só. E eu queria começar lendo um versículo aqui, lá em 1 Coríntios 10, versículo 11. Aqui o apóstolo Paulo está falando da história de Israel. Então, ele fala assim, olha, essas coisas lhes sobrevieram, quer dizer, sobreveio ao pessoal, aos israelitas, como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, isso aqui é uma exortação de Paulo muito importante, falando que as coisas que foram escritas por nosso aprendizado, né? E a gente estuda o Antigo Testamento não só na questão histórica, que embora seja muito interessante, mas a gente estuda isso para que com isso, a gente possa aprender essas lições, é o que a palavra de Deus está falando aí, né? Aí nós vamos orar para começar esse tempo. Senhor, nós queremos entregar esse tempo ao Senhor, Pai. Eu agradeço pela vida de cada irmã que está aqui, Senhor, que separou esse tempo para estar aos pés do Senhor, assim como Maria esteve aos teus pés, Senhor. Que realmente eu possa usar esse tempo para a honra e glória do Senhor. Abre o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor. Nós queremos entender a tua palavra, aquilo, Senhor, que o Senhor quer ministrar a nós, para que as nossas vidas sejam transformadas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, queridas, a Luatane vai nos ajudar com Oséias, né? Ela estudou bem esse livro e ela vai nos ajudar, então, com esse primeiro livro, Oséias. Então, você vai com a palavra aí, Lu. Perdão, eu estava sem áudio. Bom dia, irmãs. É um prazer estar aqui com vocês. Eu mandei os slides, Joyce, se você puder compartilhar conosco, não sei se é possível. Sim, eu achei que você ia compartilhar o seu, mas aqui. É porque eu mandei, eu não sei fazer isso, não. Eu confesso que eu tenho dificuldade com essas coisas. Por isso que eu brinco com a dona Raquel, por isso que eu casei com o Pedro, porque ele me ajuda com isso. Mas, enfim, eu queria começar lendo com os irmãos Romanos 6, o versículo 11. E lá diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, o livro de Oséias é um livro muito
muito especial. Eu tenho um grande apreço por esse livro. E como nós estamos enfatizando Jesus em toda a Bíblia, eu quis trazer Jesus e o seu amor fiel para conosco e a bondade de Deus. Eu acho que esses não são os meus slides, Joyce. Eu acho que esses são os meus, Joyce. Esses foram que o John me passou. Eu posso estar te mandando aí rapidinho, Joyce, para você compartilhar, porque eu não sei. Perdão, irmãs, eu não. Coloca. Você consegue compartilhar aqui no bate-papo? Mas eu vou te mandar pelo WhatsApp. Tá. Perdão. Deixa eu. Fica tranquila, tá tudo certo. Bom dia, Silene. Lorane. Bom dia a todos. Bom dia, dona Raquel. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Virgínia. Herbert. Te mandei o link, Joyce. O Herbert tá aí? Então tá bom. Herbert. Ele viu que tá chegando alguém aí? Tá bom. Eu vou falando, irmãos, para não demorar muito, sobre alguns aspectos históricos do livro de Oséias. Oséias é o maior dos profetas menores, né? E dentro do livro de Oséias, ele é dividido em duas partes, do capítulo 1 até o capítulo 4, e do capítulo 1 até o capítulo 3, e do capítulo 4 até o capítulo 11. E um aspecto muito interessante do livro de Oséias, porque ele escreve em poesia. Então, é uma profecia profética. É uma poesia profética. Então, é muito lindo a forma que Oséias descreve a relação do Senhor com Israel. E ele usa muitas metáforas, muitas anáforas para o fazer. E eu convido as irmãs a ler Oséias com esse olhar de Jesus Cristo como um esposo amoroso, né? E foi por isso que eu li Romanos 6:11, porque quando nós consideramos que nós estamos em Cristo, nós morremos para os nossos pecados e vivemos nele. E Oséias traz essa verdade de uma forma muito bonita para nós. Eu quero primeiro, pode passar, Joyce, por favor, apresentar alguns aspectos históricos, como qual é o significado do nome de Oséias, que é salvação do Senhor, ou é o Senhor, porque é um nome hebraico, né? Então seria isso, salvação. A nossa salvação é o Senhor. Ele, como eu disse, é o maior dos livros, dos 12 livros, né? Dos profetas menores. E nele é muito enfatizada a compaixão de Deus pelo Reino do Norte. Então, essa é uma peculiaridade. O Oséias foi um profeta do Reino do Norte. Então, ele pregou para essas pessoas. Não sei se as irmãs lembram que quando Salomão morreu e o seu filho Roboão foi reinar, teve uma contenda e uma divisão em Israel. Mas essa divisão não foi estranha ao Senhor. O Senhor já havia profetizado isso ao profeta Aias, que Jeroboão iria reinar. Tanto que Jeroboão fugiu, não sei se as irmãs lembram, porque Salomão queria matá-lo. Então, tem todo esse aspecto histórico. Deus conferiu a Jeroboão o reinado sobre as 10 tribos do Reino do Norte, só ficou no Reino do Sul, né, Judá e Benjamim, e alguns levitas, porque eles eram espalhados em todo o campo. Então, isso é muito importante da gente frisar.
E depois mostra no livro aspectos assim que Osés conseguiu imigrar para o Reino do Sul e não foi levado em cativeiro, porque a profecia dele especificamente é sobre o plano de Deus de levar o povo cativo para a Síria. Então, isso era muito claro. O Senhor já havia decretado que o povo de Israel iria ser cativo pela Síria, devido ao seu grande pecado, devido à sua desobediência contra o Senhor e de estar se afastando dos caminhos do Senhor. Então, a primeira parte é ainda mais a história da primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 3, faz uma figura muito linda de linguagem sobre o casamento de Oséias e Gomer, que foi uma prostituta que Deus mandou que Oséias casasse com ela. E ele vai mostrar, a partir dessa relação, como Israel foi uma prostituta e que se desfez de Deus para adorar e para viver com outros ídolos. E na segunda parte ele mostra isso, essa relação sobre o juízo de Deus sobre Israel e como que isso seria feito. Então, pode passar, por favor, Joyce. Como a dona Raquel sempre enfatiza para nós, a gente não pode esquecer, existem dois aspectos muito importantes do livro que a gente precisa sempre perceber numa profecia: o cumprimento imediato da profecia de Oséias e o cumprimento a longo prazo. Eu vou me ater mais aos livros, ao livro de Oséias, mas eu gostaria muito que as irmãs, depois em casa, lessem com muita atenção Segunda Reis, do capítulo 14, 23, versículo 23, até o 18, 16, que conta toda essa história de como aconteceu esse declínio do Reino do Norte, porque Jeroboão não foi fiel ao Senhor e os seus descendentes não foram fiéis, eles foram mortos e outros reis cruéis vieram no lugar dele, pessoas que não temiam o Senhor, e como isso trouxe maldição para esse povo. Se alguém puder ler 2 Reis 15, 18, eu ficaria muito grata, e quem puder já abrir esses outros versículos em Oséias também, para que nós possamos ver esses aspectos tão enfatizados, porque tem um aspecto muito evidente no livro, que é a história do povo de Israel e o seu juízo. Isso é muito claro. Mas mais do que isso, existe quem Deus é. O caráter de Deus está muito explícito nesse livro. E como Oséias o faz, é de uma forma muito maravilhosa. E nós podemos aprender muito a partir disso. Alguém poderia ler, então, como que foi o declínio do Reino do Norte? O que Deus diz sobre isso? 2 Reis 15. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante todo o seu reinado, não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Isso. Todos os reis levaram Israel a cometer os mesmos pecados, assim como Jeroboão, né? Porque eles tinham a responsabilidade de guiar que aquele povo não fizeram. Vamos ler sobre o juízo de Deus e como ele ocorre, por favor. Alguém lê Oséias 9, do 4 ao 6. Ali não apresentarão ofertas de vinho ao Senhor. Seus sacrifícios não o agradarão. Serão impuros como o alimento tocado por uma pessoa de luto. Todos que apresentarem esse sacrifício se contaminarão. Eles próprios comerão o alimento, mas não poderão oferecê-lo ao Senhor. O que oferecerão nos feriados sagrados? Como celebrarão as festas do Senhor? Mesmo que escapem da destruição nas mãos da Assíria, o Egito os conquistará, e Mênfis os sepultará. A urtiga cobrirá seus tesouros de prata, e espinhos invadirão as ruínas de suas casas. Irmãs, parece muito, muito triste, né? Até cruel. Mas quando a gente pensa no juízo de Deus, a gente sempre tem que lembrar que o juízo de Deus é aquilo que Deus executa e que nós merecemos. O juízo de Deus é aquilo que nós merecemos, sempre. Então, o reino do norte, ele desviou-se do Senhor, e esse foi o castigo que foi imputado a ele.
Alguém poderia ler Oséias 11:8, que fala sobre a misericórdia? Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outro Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admar? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Amém. Irmãs, é muito lindo, porque a misericórdia de Deus mostra para nós que ele não faz conosco aquilo que nós merecemos. Então, mesmo quando o povo estava em pecado, mesmo quando o povo se afastou dele, ele ainda tinha misericórdia daquele povo. E ele não o afastou completamente dele mesmo. E o mais bonito é que ele achega mais a esse povo e a gente pode ver a graça dele. Alguém pode ler Oséias do 2 ao 4, por favor? Do 2 ao 4? Não, Oséias 2, versículo 4, por favor. E não me compadeça de seus filhos, não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Acho que ficou errada a referência. Não. Eu acho que era 3:4. Alguém poderia ler, por favor? 3:4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Enfim, eu realmente coloquei a referência errada, mas... É 3, 4, né? O 5 também, Lu. Depois tomarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias tremendos se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Amém, era esse mesmo. Obrigada, irmãos. Perdão pela referência errada. É muito lindo como Deus promete, ainda que o juízo dele venha sobre Israel, que ele o trará de volta para si. E que um dia o descendente de Davi viria e faria com que esse povo retornasse a ele. E é sobre isso que nós iremos enfatizar hoje, irmãs, sobre essa promessa a longo prazo que o livro de Oséias traz para nós e que é muito rica. Mas antes disso, eu gostaria de ver, pode passar, Joyce, alguns aspectos sobre o porquê o juízo de Deus veio sobre Israel. Então, é muito importante a gente perceber isso, irmãos, porque o que nos leva a nos distanciar de Deus? E como isso é ruim, não é só ruim, é morte para as nossas vidas e traz desolação, porque sem Deus nós estamos perdidos, nós não somos nada. Então, o desconhecimento de Deus como um Salvador, que está descrito lá em Oséias 4, do 6 ao 7, se alguém puder ler, por favor, para a gente, eu prometo ser o mais breve possível, é só porque isso é muito importante. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitei como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. 7 também? Sim. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Amém. Então, assim, Israel começou a intentar pelas próprias vontades sobre aquilo que eles achavam que era mais importante. Isso fica muito claro no livro. E Deus, por sua vez, se sente traído por Israel. Israel tenta fugir de Deus, mas Agostinho fala, e eu acho isso muito precioso, irmãs, que nós conseguiríamos apenas ocultar Deus de nós, mas nunca
nós conseguiríamos nos esconder de Deus. Então, a tentativa de Israel de o fazer e a nossa tentativa, quando nós tentamos nos esconder de Deus, ela é sem sentido, porque Deus conhece o nosso íntimo e profundo do nosso coração. E às vezes, na nossa inconstância de coração, como de Israel, que era um coração religioso, eles faziam, isso era muito claro no livro de Oséias, eles faziam todos os sacrifícios, mas o seu coração não estava voltado para o Senhor. Eles estavam mais interessados em cumprir rituais do que ter um coração transformado. E o Senhor fala muito claramente ao coração daquele povo: eu não quero só os sacrifícios que vocês fazem, eu quero um coração transformado, assim como ele fala lá através de Davi no Salmo 51. Então, o coração transformado é aquilo que o Senhor busca de nós. Irmãs, por mais que o juízo do Senhor seja uma verdade, porque ele é justo, e isso faz parte do caráter dele, a gente precisa ter isso muito claro, que os 3 aspectos do caráter de Deus que eu usei para enfatizar nesse livro, eles são muito caros e preciosos e inegociáveis. A sua justiça, a sua graça e a sua misericórdia. Porque, irmãs, tudo que o Senhor faz através de nós e em nós é por sua graça. E a sua misericórdia é o que nos sustenta, porque sem ela, se ele não colocasse a sua mão para nos guiar, para nos cuidar, para que o mal não intentasse contra nós, nós não estaríamos aqui. Mas o seu juízo é evidente quando o povo se desvia do seu caminho. Quando o povo vai, quando nós, e como povo eu falo, a igreja do Senhor, se desvia daquilo que é o propósito dele. E os sacerdotes daquele povo faziam isso, as pessoas também faziam, e isso é muito evidente nos nossos tempos também, que nós, muitas vezes, nos desviamos daquilo que o Senhor faz. E o Senhor não tem prazer com o juízo. Tanto que Isaías, isso é um aspecto que eu acho muito interessante, fala lá em Isaías 28, 21, que a obra estranha de Deus é o seu juízo. Isso não quer dizer, irmãs, que ele arrepende ou erra ou não gostaria, ele simplesmente não gostaria de atender o juízo sobre nós. Mas isso é importante para que nós possamos ser aquilo que ele quer que nós sejamos. Então, até o juízo de Deus é regado de amor, é regado de bondade, de graça e de misericórdia. E a obra natural do Senhor e que ele alegra em fazer, isso fica muito claro no livro. Ele fala assim, lá em Oséias 11, 8, como eu gostaria de não precisar fazer isso com vocês. Como eu gostaria que vocês voltassem o coração para mim e fossem fiéis a mim. E ele, tanto é o apreço dele por essa verdade, irmãos, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele faz isso por nós, não é porque Deus quer e precisa ser adorado, porque é algo que ele é carente das nossas adorações. É porque nós só somos completos, nós só somos inteiros quando nós o adoramos em espírito e em verdade, quando ele é a verdade das nossas vidas. E o descomprometimento de Israel com Deus é um descomprometimento que é inimaginável que um povo poderia fazer isso mediante aquilo que Deus tinha feito por eles. Ele os resgatou. E lá em Oséias 12, a misericórdia de Deus é tão grande que ele vai lembrar o povo disso. Ele conta toda a trajetória, desde Abraão, desde Jacó, e toda aquela obra redentora que ele fez por esse povo. Mas o povo, mesmo assim, não foi para o caminho do Senhor. E Deus decretou a morte para eles. E o que é a morte que fala lá em Oséias 13, 4, irmãs? Que é eles irem para o exílio. O exílio é uma espécie de morte. Por quê? Porque Jerusalém é onde Deus está para o povo de Israel. E uma vez que eles vão para longe de Jerusalém, que eles vão exilados, eles foram exilados por vários lugares, porque a Síria tinha esse intento para não formar mais aquele povo, para desvincular aquele povo, mas a misericórdia do Senhor é muito grande, e esse povo continuou, em muitos lugares, tem encontrado pessoas, comunidades que ainda servem ao Senhor, que têm tribos inteiras lá, e são resgatadas e trazidas para Israel. Então, o Senhor não deixa de usar da sua graça e misericórdia para com esse povo. Mas, irmãos, uma coisa que a gente precisa ter muito claro, que a morte
o distanciamento que nós temos do nosso Senhor. Porque Ele é a nossa vida. Pode passar, Joyce, por favor. E como último aspecto do cumprimento a longo prazo da profecia, eu quero enfatizar a relação de Gomer e de Oséias. Eu fico imaginando como deve ter sido difícil para o profeta ter casado com uma prostituta, ela ter se desviado, ido para outros caminhos, e como nós somos também, como Gomer, e se nós não nos colocarmos nesse lugar, a gente não vai alcançar a graça de resgate, assim como Gomer foi resgatado, nós também somos resgatados. E Deus é quem dá o pão, é um aspecto muito, muito delicado do livro de Oséias, porque lá conta em Oséias 2:8 que Gomer ela saía para se prostituir por causa de pão e de azeite. E Oséias diz, mas ela não entende que tudo quem deu fui eu. Será que ela não via que o pão e o azeite que ela comia era eu quem dava a ela? E aí, lá em João 6, 31 e 32, alguém poderia abrir para nós lermos? Por favor. Eu vou ler aqui, irmã, porque está um pouco adiantado no horário, eu não quero tomar. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deus lhe deu a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E o pão do céu, irmãs, que o Pai nos dá e que sacia toda a nossa fome é o Senhor Jesus. Ele estava se referenciando a Ele nesse momento. Então, Deus nos dá tudo que nós precisamos, que é o nosso Senhor Jesus. E mesmo assim, nós buscamos em outras coisas, em outros lugares, aquilo que o Senhor já nos deu. E nós precisamos ter muito cuidado, muito zelo em nos achegar ao nosso Senhor. Porque o que nos está prometido é as bodas com o Cordeiro. E essa celebração, irmãs, está prestes a acontecer, nós precisamos estar preparadas para isso. É muito precioso a figura que Jesus usa no seu evangelho e também que é revelada a João lá em Apocalipse 19. Se as irmãs depois quiserem ler todas essas comparações com cuidado, é muito precioso. Porque quando o casamento judaico era celebrado, ele era celebrado da seguinte forma. O noivo ia ao encontro do pai da noiva para pagar o dote. E ali já era firmado o casamento, naquele momento. Então, ele pagava o dote, voltava para sua casa e iria preparar o lugar para que a noiva viesse ao encontro dele no dia. E no dia que ele tivesse com tudo pronto para celebrar o casamento, ele ia ao encontro da noiva sem que ela soubesse que isso ia acontecer. Então, ela deveria estar preparada para isso. E quando o noivo vai ao encontro da noiva, todos celebram e regozijam-se com esse momento. Mas lá em Oséias fala que quando Oséias comprou de volta Gomer, olha só, ele pagou por ela, ele deu o dote por ela. Mas ela não mereceria esse dote, porque ela era uma prostituta, certo? Assim como nós, né? E aí, ao pagar por Gomer, o que ele fez? Ele falou para ela assim, espera por mim, se purifica, e eu vou esperar por você. Assim como nosso Senhor Jesus faz. Ele veio, ele pagou o dote por nós. Ele pagou tudo para o Pai que nós precisávamos para ser um com Ele. E ele voltou para o Pai para preparar um lugar para nós. E nesse momento, irmãos, ele está preparando esse lugar e nós temos que nos preparar para a chegada desse momento. Que espera que nós estejamos o esperando em santidade. Porque Oséias traz essa figura para nós de que ele resgatou uma prostituta, não porque ele achava que ela seria capaz de ser fiel a ele, mas porque a graça do Senhor, que foi compra por Jesus, é que nos faz ser sustentados
para estarmos com ele, para sermos santificados. Então, nós temos esse dever de ser uma noiva santa, e para nos chegarmos ao Cordeiro no dia do casamento com o nosso noivo, para celebração, porque o casamento já foi instituído, né, irmã? Quando o reino todo vier para a terra, de que o nosso Senhor se fará um conosco. Então, eu espero que esteja sendo despertado no coração das irmãs esse desejo de santificação, de se trazer ao Senhor com todos os seus pecados, mas sabendo que Ele é fiel e justo, que nós não nos escondemos nada dele, mas que Ele, tudo que é trazido à luz dele, Ele santifica, purifica e transforma. O C.S. Lewis fala uma coisa muito interessante. Às vezes nós nos chegamos a Deus como uma criança que vai à mãe quando está com dor de dente e pede para ela só cuidar daquela dor que está acontecendo agora. E nós vamos, mas aí a mãe dá uma aspirina e nos leva ao dentista. E quando chega lá no dentista, dói demais, porque ele vai machucar para depois, como tratamento para cura. E nós não queremos isso. A gente queria só que a dor fosse eliminada. Mas o Senhor tem muito mais para nós do que nós desejamos. Ele tem para nós a cura de quem nós somos, para ser aquilo que Ele vê que nós somos, irmão. Uma noiva santa, irrepreensível, amada pelo seu marido, ainda que ela não merecesse, ainda que ela não tivesse condições de estar nesse lugar. Mas o Senhor fez tudo por nós. E é por isso que nós estamos aqui, alegres e vivendo em paz, em comunidade. Amém, irmãs? Amém. É só isso por hoje. Perdão, mais uma vez, pelos problemas. Amém. Muito bom. Amém. Maravilhosa palavra. Graças a Deus. Realmente que essas palavras podem ficar guardadas no nosso coração, né, irmãs? Obrigada, viu, Lu? Muito obrigada. Então, queridas, vamos continuar aí. A gente já recebeu muita coisa, né? Vamos continuar aí pedir para a Joyce passar aí. Vou passar o Osé, já foi muito bem explicado. Só tem algumas coisinhas que eu gostaria de não acrescentar, mas não tem nada a ser acrescentado, viu, Lu? Mas algumas coisas que a gente... mais algumas coisas para a gente ver. A Lu falou muito bem da época que Oséias viveu, e foi realmente isso aí. Deus mandou ele casar com uma prostituta, e realmente era para ver o relacionamento de Deus com o seu povo, né? E foi isso que a Lu falou, que, infelizmente, nós desviamos muito, né, daquilo que o Senhor propôs para nós, né? Aí, tem jeito aí de passar, Joyce, para nós, os slides? A gente viu... Já está na tela, não apareceu para vocês, não? Para mim, não. Não sei se para as irmãs apareceu. Apareceu, meninas? Para nós apareceu. Apareceu? Não estou vendo, não. Apareceu agora? Agora apareceu. Isso. É isso mesmo. A Lu falou sobre Jesus, o esposo fiel, né? E dos profetas maiores, nós já falamos isso, alguns profetas maiores, eles citam esses menores, né? Então, Isaías cita as profecias de Miqueias, Joel, etc., né? E no contexto hebraico-cristão, esses 12 livros dos profetas menores constituem um livro só, uma unidade. De Osés até Naum, isso aqui são só observações, irmãs, são registrados durante o período do Império Assírio. Depois, Abacuque e Sofonias, na época dos caldeus, né, da Babilônia, Ageu, Zacarias e Malaquias são os profetas pós-exílio. Pode passar, Joyce, por favor. São só informações, né? Ele não foi o primeiro a ser escrito, no livro já fala que foi nos anos do rei Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e Jeroboão II, né? A Lu já falou sobre a divisão, é aquilo mesmo, e ele foi contemporâneo de Isaías, Amós, Miqueias, Jonas e Joel. Duas palavras-chave que é importante a gente ver, uma é volta. O Senhor sempre falava, volta, volta para mim, né? É falado 15 vezes nesse livro. E a palavra Efraim,
é falada 35 vezes. Efraim significando o reino de Israel, o reino do norte. Pode passar, Joyce, por favor. Então, isso aí também a Lu falou bem falado, né? E pode passar. Não sei se tem mais algum slide. Isso. Então, a Lu também já falou que foi uma nação aposta, né? Então, finalmente, aquelas profecias se cumpriram, a Síria invadiu o Reino do Norte e levou cativo aquele povo, contaminou mais ainda aquela região do norte, né, de Israel, que era o Reino de Israel, mas acontece que o amor de Deus, ele vai restaurar essa nação. Como a Lu falou, a gente sabe de algumas tribos que já foram identificadas. Teve uma tribo de Manassés, que veio da Índia, e a tribo também eu esqueci qual que é, até a Lu que mandou para mim, que também já foi identificada eu esqueci agora, mas desculpa, mas tem pelo menos 2 tribos dessa do norte que já foram identificadas da Etiópia. Essa última veio da Etiópia. Interessante que essa tribo que veio da Etiópia é a tribo de Dan. Eu lembro, em 1980, ou um pouquinho antes, eles falaram que Israel mandou um avião e buscar esses judeus ali. Eles são bem escuros, né? Claro, que é da Etiópia. E eles estavam tão magros por causa da fome que eles colocavam 2 a 3 pessoas em cada cadeira desse avião. Então, isso é a profecia se cumprindo, o Senhor trazendo o povo dele de volta, né? Foi muito lindo aquela chegada, foi muito bonito aquilo. E a lição que nós temos é que muitas vezes nós, como igreja, somos apostas, foi isso que a Lu falou também, né? E não buscamos as coisas do Senhor, né? Porém, a gente tem no nosso coração, a gente busca tantas outras coisas que ocupam o primeiro lugar na nossa vida. Então, a gente precisa ir diante do Senhor e ver aquilo que tem tomado lugar do Senhor na nossa vida. Muitas coisas, às vezes, têm tomado lugar, e tudo aquilo que toma lugar do Senhor nas nossas vidas, isso é um ídolo, né? E Deus chama a nossa atenção através da sua palavra, através dos profetas, e até, muitas vezes, através do sofrimento, né? Lá em 2 Tessalonicenses 2:3, está falando que antes da vinda do Senhor, que haverá uma grande apostasia. Ora, apostasia só acontece de uma pessoa que já creu e agora deixou a sua fé. Isso é apostasia, né? E o Senhor, então, nos chama para arrependimento. E para terminar, para fechar, então, há 2 coisas importantes em Osés, que é o caminho de Deus, que é esse caminho que Deus traça para que a gente possa voltar para Ele, e o amor incondicional de Deus. São essas 2 lições. Nós vimos lá em 1 Coríntios 13, que a primeira característica do amor é a paciência. O amor é paciente, é benigno. A gente vê como o Senhor é paciente conosco, né? E o mundo, queridos, ainda existe. Nós ainda estamos aqui por causa dessa paciência de Deus. E o Senhor lida conosco de acordo com a sua justiça e o seu amor, né? Graças a Deus por isso. Então, assim, a gente fecha o livro de Oséias, foi muito bem falado, né, pela Lu. Vamos, então, agora para o livro de Joel. O profeta Joel. O profeta Joel fala sobre a misericórdia de Deus, a grande misericórdia de Deus, né? Jesus é aquele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. É aquele versículo que a gente sabe muito bem, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado, né? E nós vamos ver isso durante esse livro. Pode passar, por favor, Joyce. Então, o que acontece? Joel significa aquele cujo Deus é Senhor. Então, não há informação de quando Joel viveu, assim, não tem certeza. Alguns estudiosos falam que foi antes de Isaías até, outros falam que foi depois do exílio. Nós realmente não temos muita certeza. A pessoa que eu estava estudando sobre isso, ele já acha que Joel foi escrito e viveu antes, bem antes, porque ele acha que ele fala sobre a restauração e adoração a Deus na época do rei Joás. O rei Joás, ele assumiu o trono muito cedo, vocês podem olhar lá em 2 Reis.
Ele tinha apenas 7 anos. E lá tem uma história bem assim, que a mãe dele, a Thalia, que tinha assumido o reino, matou os outros filhos, etc. Uma história muito triste. Mas o profeta Joaida, ele escondeu Joás. Joás era bem pequenininho. Joás era filho do rei. E quando Joás atingiu 7 anos, ele foi declarado rei. E esse sacerdote Joiada, ele foi acompanhando Joás. E enquanto esse sacerdote era vivo, Joás ele reformou o templo, ele fez várias coisas. Mas depois que esse sacerdote faleceu, Joás se tornou idólatra, inclusive matou alguns profetas. Então, a gente vê que realmente aquela adoração era apenas externa, não tinha adoração no interior. Então, realmente, eles tinham muitas vezes, pode passar, Joyce, muitas vezes eles tinham as festas, eles tinham tudo, como é que fala? Eles tinham tudo certo, sacrifícios, mas aquilo tudo era externo. Isso é uma lição para nós também, como igreja, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós fazemos até jejum, nós vamos ao culto, mas muitas vezes o nosso coração não está conquistado com aquilo ali, são coisas externas, né? Então, o reino de Judá se tornou apóstata, começaram a adorar outros ídolos, por isso que a gente vê que era aquilo na época de Joás, então era apenas uma coisa exterior, não era do coração. Deus enviou, então, alguns desastres naturais, a gente vê lá sobre os gafanhotos, sobre secas, para despertar a consciência do povo e trazê-los de volta para Deus. Mas o povo sofreu aquilo tudo e não se arrependeu. Nós estamos vivendo hoje, nós não precisa nem citar, nós estamos vivendo essa pandemia. E, com certeza, Deus tem um objetivo muito grande nessa pandemia, principalmente para nós, como povo de Deus, é que os nossos olhos sejam voltados para Ele, para a gente saber que só Ele reina sobre todo o universo. E, irmãos, se a gente sofre, passa por essas coisas, e isso não traz arrependimento ao nosso coração, mudança de vida no nosso coração, nós estamos sofrendo em vão. Então, nós precisamos estar diante de Deus e procurar saber qual a lição nós precisamos aprender. Nós, cristãos, eu estou falando por mim, a gente acostuma muito com as coisas, acostuma muito em ler a palavra, acostuma muito em orar, acostuma muito a ir aos cultos, a cantar, mas como isso às vezes se torna uma coisa mecânica, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que o nosso coração realmente possa voltar com sinceridade para o Senhor. Então, olha bem, Joel fala do dia do Senhor, um dia único que acontecerá no final dos tempos. Mas veja bem, assim como a Lu falou, e a gente tem falado sobre os profetas, que as profecias elas têm um cumprimento imediato e têm um cumprimento a longo prazo. Então, aqui no livro de Joel, essas coisas se misturam bastante. Vai existir um dia do Senhor, nós vamos ver ali um pouquinho aqui para frente, que é um dia realmente especial, é um dia terrível, e nós vamos explicar como é que é isso aí. Esse dia do Senhor, ele vai acontecer no final dos tempos, e já aconteceu durante a vida de Israel. Quando a Síria invadiu Israel, foi muito triste, queridos, a gente não sabe, nós sabemos alguns detalhes, mas eles matavam as pessoas, eles abriam as grávidas no meio, né? Eles faziam coisas horríveis. Então, era um dia mau, era um dia horrível. Isso aconteceu depois, quando a Babilônia invadiu Jerusalém também, mas esse dia ainda vai acontecer lá na frente, quando nós vamos ver isso. E aí, então, mas o Senhor, ele sempre abre um caminho para nós de escape, dentro da misericórdia dele, do amor dele. Alguém abre para nós bem rapidinho, Joel 2, e pode ler do 12 ao 14 de uma vez. Que Deus abre um caminho para nós. Por favor, leia para nós. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção.
Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, seu Deus. Olha bem, o Senhor está Isso. falando, gente, por favor, arrepende-se, converta o seu coração para que essa tragédia não venha sobre vocês. Então, Deus está abrindo um caminho, existe um caminho para escapar. Então, queridos, eu estou falando pelo seguinte, que às vezes a gente lê isso aqui e fica pensando só naquele povo que estava adorando ídolos, que estava fazendo isso, fazendo aquilo, mas a gente precisa trazer isso para nós, para mim, eu preciso trazer isso para mim. Senhor, o que é? O que eu preciso me arrepender? Porque a gente pensa assim, não, eu não preciso me arrepender, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não é isso, o Senhor quer o coração, o nosso coração. Onde está o nosso coração? Né? Então, aí nós vemos depois, nós vamos continuar vendo esse dia do Senhor mais para baixo um pouquinho, mas nós vemos depois essa promessa maravilhosa ali em Joel 2:28. Nós podemos ler também, alguém abrir para nós, um pouquinho para frente. Joel, essa promessa que a gente conhece bastante. Se alguém achou aí, lê para nós. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre servas derramarei o meu sangue, derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Até onde, Kel? 32. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Olha bem, essa profecia é uma profecia que está bem mesclada, bem misturada. Quando fala que acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, nesses últimos dias, são chamados dias do Messias, são o que os estudiosos falam. Esses dias começaram quando houve o batismo com o Espírito Santo em Pentecostes. E esses dias do Messias, eles continuam até a segunda volta do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, há uma mistura do Messias em duas partes. É uma parte de sofrimento e uma parte de glória. A gente vê lá em Isaías 53, e a gente vê o sofrimento do Messias ali. Por isso que os judeus eles não conseguiam entender, eles não conseguem entender até hoje Isaías 53, porque eles não compreendem como o Messias dele possa passar por sofrimento, porque eles só pensam no Messias como reinando, só em glória, mas existem duas partes desse Messias, certo? Então, olha bem, esses dias do Messias começaram com a descida do Espírito Santo, é quando fala aqui, ó, depois desses dias, então, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E aqui para frente, fala assim, e até sobre os servos e sobre os servos. Naqueles dias, aqui já está falando do final, mostrarei prodígios no céu e na terra. Isso não aconteceu ainda, isso vai ser o grande e terrível dia do Senhor. Agora, queridos, presta atenção. Esse grande e terrível dia do Senhor é um dia da ira do Senhor que vai ser derramada sobre a terra. Os cristãos é aquele que está falando aqui, ó. Aí acontecerá lá no 32, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. Os cristãos, aqueles que creem em Jesus, eles não vão passar por esse dia da ira de Deus, que está falando lá em Apocalipse 6, 16 e 17, esse grande e terrível dia da ira de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo já sofreu essa ira de Deus por nós ali na cruz. Então, veja bem, nós vamos ver aqui no Novo Testamento que tem um dia diferente, tem um grande e terrível dia do Senhor, e tem o dia do Senhor Jesus Cristo. Quer ver? Vamos abrir, então, alguém bem rapidinho para nós. O dia do Senhor, que é esse grande e terrível dia, lá em 1 Tessalonicenses 5, de 2 a 11. Alguém abre bem rapidinho, e outro pode abrir lá em 2 Pedro 3, 10. 1 Tessalonicenses
1 Tessalonicenses 5, 2 a 11. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Até o 11? É. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são os filhos da luz, filho do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestido a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormimos, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Olha bem, o tanto que esse texto é importante, a exortação de Paulo para nós. O grande e terrível dia da ira do Senhor vai ser um dia que vai acontecer aqui na terra, aqui no mundo, e que o Senhor realmente vai derramar a ira dele sobre aqueles que não creram nele, que apesar dele ter amado, eles não creram, não quiseram se voltar para ele. E nesse dia, nós, os cristãos, louvados seja o Senhor, nós não vamos participar dessa ira de Deus, nós vamos estar com o Senhor Jesus, é o que Paulo está falando bem claro aí. E lá em 2 Pedro 3,10, alguém abriu aí, por favor? Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. É, isso mesmo, esse é o grande e terrível dia do Senhor. Está vendo que é diferente, o céu vai escurecer, as estrelas vão cair, vai ser um grande e terrível dia mesmo. Agora, eu vou ler lá em 2 Coríntios 1,14, fala de um dia diferente desse, olha. Como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Existem 2 dias diferentes. Um dia é o dia da ira de Deus, e outro dia é o dia do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse dia do Senhor Jesus Cristo está preparado para nós, para a igreja. Realmente vai ser um tribunal de julgamento, vamos dizer assim. Nós não vamos ser julgados mais, mas vai ser tipo uma reunião de família, nesse dia do Senhor Jesus Cristo, uma reunião de família. E aí, então, quando vão ser dadas os galardões, vai ser quando a gente talvez vai ficar envergonhado de algumas coisas, né? Talvez, não sei, mas é um dia diferente. Então, Paulo fala desses 2 dias. E o outro lá em Filipenses 1,6. Quem achar aí, lê para nós rapidinho, por favor. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Olha só, até o dia do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, isso é uma lição assim, muito importante que a gente precisa saber com relação às profecias, certo? Pode passar, Joyce, eu não sei se tem mais alguma coisa. Hã? Esse anterior dia do Senhor, 2 Coríntios, quanto? 2 Coríntios 1,14. Obrigada, Raquel. Olha bem, olha como o Senhor Jesus Cristo falou como escapar desse dia. Alguém abre lá bem rápido, Apocalipse 3,10, e outro lá abre em Lucas 21, 34 a 36. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou falando. Lá em Apocalipse fala da igreja de Éfeso, foi uma igreja que buscou tanto ao Senhor, que andou tanto de acordo com o Senhor, segundo Paulo, mas quando chegou lá em Apocalipse, Jesus teve uma ressalva para falar com eles. Eles continuavam fazendo as coisas todas direitinho e tal, mas Jesus falou assim, olha, mas vocês perderam o seu primeiro amor, quer dizer, o melhor amor.
Então, Jesus falou essa ressalva para essa igreja de Éfeso. Então, vamos ver lá, Apocalipse 3:10. Abre aí para nós, por favor. Que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Isso. Agora, veja lá em Lucas, a mesma coisa que Jesus fala lá em Lucas 21, 34 a 36. Alguém achou aí? Opa, eu não procurei, peraí. Eu vou achar. Tenham Achou? cuidado. Achei. Tenham cuidado. Não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos, como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Olha bem, o Senhor Jesus está falando isso para os cristãos, não está falando isso para os incrédulos, né? Está falando isso para os cristãos. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com orgias e embriaguez. A gente fala assim, não, eu não embriago, então isso aqui não tem problema, não. Mas veja bem o que ele fala aqui. Preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar. Então, queridos, existe um meio de escape. E o Senhor Jesus Cristo abriu esse caminho para nós. Então, nós precisamos todos os dias nos arrepender, pedir que o Espírito Santo sonde o nosso coração. Não é que nós vamos agora ficar procurando pecado dentro do nosso coração. Não é isso, não. A Bíblia não manda a gente ficar remexendo lá dentro, mas fala para o Espírito Santo nos sondar. E a gente mesmo, e falar ao nosso coração como nós precisamos andar diante de Deus, integridade, nesses dias de hoje, certo? E que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nós agora, queridos, devemos olhar para frente, né? Ficar pensando nas coisas de trás que nós deixamos de fazer, o que não fizemos. Mas é para frente agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me ajuda a caminhar segundo o teu coração. Né? Que as coisas que eu fazia, que são tristes para o teu coração, Senhor, que eu não faça mais, o Senhor me dê essa graça, né? Que o Senhor me ajude nesse caminhar. Então, eu acredito que é isso. Irmãos, a gente ainda tem Amós, nós já estamos... A gente ainda tem Amós, mas já são 10 horas. Eu não sei se as irmãs querem que a gente deixe Amós para a próxima sexta-feira. Vocês querem que deixe Amós para a próxima sexta-feira? A gente faz Amós, Obadias, Jonas. A gente vê se consegue fazer os 4, Jonas e Miqueias. Pode ser? Por mim, pode continuar hoje. Não sei se mas às vezes alguns têm obrigações, né, para fazer. O que vocês acham? Para mim, tudo bem. Vou ter que sair, gente. Mas fique à vontade. Para mim, desse dia, a maioria... A gente também vai ter que sair, eu e Dona Rosa agora. Não, então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar, então, para sexta-feira que vem. Eu gostaria de encorajar as irmãs, nós vamos fazer, se Deus permitir, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. Vamos tentar fazer esses 4 livros. Se não der, não tem importância. Mas se as irmãs se sentirem encorajadas a compartilhar algum desses livros, ou algum episódio desses livros, vocês falam com a gente, ou pelo mesmo no nosso grupo, ou fala comigo em particular, tá bom? Quero encorajar as irmãs a fazerem isso, assim como a Lu fez, a Joyce já fez, a doutora Denise já fez, a Fabiana já fez, tá bom? Então, vamos terminar, queridos, vamos orar. Alguém podia orar para nós, então? Foi muito bom esse tempo, acho que nós ganhamos muito, aprendemos muito, Senhor, com um tempo de céu aberto para nós, graças a Deus. Alguém pode orar para nós, por favor? Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, estudando da Tua Palavra, Pai. Te agradeço realmente pelo coração, Senhor, de cada uma aqui, Senhor, que expôs a palavra, pela Lu, pela mamãe, Senhor, e por realmente
o que o Senhor tem compartilhado conosco, Pai. Te agradeço realmente por essa preciosidade. Peço, Senhor, continue com os nossos, nos ajudando a manter os nossos ouvidos abertos, nossos corações abertos para ouvir a Tua palavra. Nos continue, Senhor, que nós possamos continuar firmes, Pai, no que o Senhor tem para a gente, nos preparando para esse dia, Senhor, para que realmente esse dia não nos pegue de surpresa. Não permita, por favor, Senhor, que as inquietações desse mundo estejam realmente afligindo os nossos corações, Pai. Mas eu te louvo pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua paciência, Pai, conosco, Pai. Te peço realmente que o Senhor venha estar nos dando graça e amor também, Senhor, cada dia mais, pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Lu, muito obrigada. Joyce, obrigada. Meninas, Deus abençoe. Um fim de semana abençoado, viu? Deus abençoe.